A ação realiza, o coração sente, a memória guarda. Há traços e fiapos de lembrança, afetivos, alegres, alguns nem tanto. É possível perceber os elementos que constroem a identidade. Parafraseando o poeta, as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. A memória guarda o vivido, o sentido, o dividido. Torna-se registro subjetivo do passado. Como passo fundense do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos nós cegos, puxo um fio que me aparece solto, devagar o liberto, de medo que se desfaz entre os dedos. É um fio longo, verde e azul, com um cheiro de limos e tem a macieza quente do lodo vivo. Aí se fundem numa só verdade as lembranças confusas da memória e o vulto subitamente anunciado do futuro. Quando as mãos se juntam, teremos a escrita de memórias. Eu comecei a sentir uma vontade imensa de escrever e de atuar exatamente na qualidade de redator. Eu queria ser locutora, eu queria minha voz que saísse no rádio. Eu peguei o rádio nos tempos assim mais difíceis de se trabalhar em mídia no Brasil. O Maurício Cirosco Sobrinho estava indo embora, ele era gerente da Rádio Passo Fundo. Ele disse: "Eu sei da tua fama." Os dois jornais tinham muita força. Eles eram extremamente lidos. Inclusive, a fundar a televisão e criar a televisão constava o meu nome. A TV Gaúcha, emissora líder da Rede Brasil Sul, saúda a mais nova companheira. Bem-vinda, TV Umbu. ZYB 623, TV Umbu, canal 7, Passo Fundo. Eu vi que abriu uma concorrência para um canal de televisão em Passo Fundo. Quando nós ganhamos o canal, eu descobri que eu não entendia nada de televisão, então nos unimos à Rede Brasil Sul de Comunicações e dessa união surgiu realmente a Rádio e TV Umbu, o funcionamento dela. Um dos vereadores falecidos, Júlio Rosa, descobriu por que cargas d'água que eu não era passafundense. Então, por unanimidade, a Câmara Municipal de Passo Fundo votou. Então, hoje eu tenho cidadania de passafundense honorário, no entendimento da Câmara, por alto serviço prestados por mim à cidade de Passo Fundo, nos mais variados setores. E eu tive a curiosidade, então, de ver algumas coisas que eu pudesse ter realizado em Passo Fundo. E fui observar que em 98% dos grandes feitos de Passo Fundo, inclusive a fundar a televisão e criar a televisão, constava o meu nome. Eu me tornei um cidadão passafundense por alto serviço prestado à cidade de Passo Fundo. Tem dezenas de entidades no qual eu participei. Não sou fundador. Fundador mesmo é a RBS TV. Eu sou natural de Passo Fundo. Quando você nascia em casa do meu pai, era militar da Brigada Militar, tenente enfermeiro,
E com 6 anos, ele foi comandar o destacamento de Getúlio Vargas. Lá ficamos 10 anos. Saí de lá com 16 anos, já locutor. Erechim já tinha rádio, Passo Fundo tinha rádio, Carazinho tinha rádio, Cruz Alta tinha rádio. Os riquinhos de Getúlio Vargas, dono da Serra Malte, Curtumes, etc., não aguentavam mais, porque só Getúlio Vargas não tem sua rádio. Vamos montar uma rádio aqui. Com 7 anos, eu passei a ser coroinha em Getúlio Vargas. O padre de lá, Monsenhor João Farinon, viu que eu tinha uma voz diferente da gurizada lá, mas a tua voz... Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um serviço de alto-falante aqui nas torres da igreja para dar os avisos de sábado, a missa de domingo, os casamentos, os batizados. Topa? Ah, mas como coroinha, estou às suas ordens. Então veio um rapaz da Philips do Brasil, de São Paulo, instalou, botou um alto-falante em cada torre, me chamou lá e me disse, ó, faça assim para falar, faça assim para largar a música, e pipipi, tá. E eu me tornei o locutor coroinha da igreja. Quando terminaram de montar a rádio de Getúlio Vargas em 1951, fizeram uma festa no Clube Aliança, prefeito, presidente da Câmara, juiz de direito e tal. E eu fui lá de curioso. Eu não fui convidado, fui convidar um coroinha. Coroinha é coroinha. Mas eu fui lá com outros coroinhas, né? Que tinha Guaraná à vontade, refrigerante, né? Serra Malte e tal. E o cara compôs uma mesa de autoridades. Aqui está a chave da rádio Veracruz. Parabéns, vocês também vão ter, já tem a sua emissora. Já fizemos o teste e diz o cara da Philips, por obséquio, me apresentem o locutor dessa rádio. Daí os caras caíram. Não se tinham dado conta que deveriam ter um locutor. E quem será essa fera? Nós aqui, cidade pequena, e um olhava para o outro. E daí, o senhor Paulo Predebon, dono do Curtume, que tinha um filho que estudava comigo, também coroinha. Eu tenho o locutor. Calma, que tá solucionado o problema. Vamos chamar esse guri aí que nos atormenta todos os sábados. A gente quer dar uma boa cesteada, ele vem com aqueles avisos e nos corta a ceste. E Luiz Gonzaga e Pedro Raimundo com aquelas gaitas que a gente não aguenta mais. Mas é mesmo... Tá aí o locutor. Lá em Getúlio me chamava porque eu sou Antônio Augusto Meireles Duarte. Não falem em Meireles Duarte, falem no Antoninho. E daí o seu Predebon disse assim, é o Antoninho, o homem. E eu estava lá na festa, de peru, como se diz. Nem vi na hora que chamaram, tá brincando e correndo e tal. Daí alguém veio atrás de mim, vem cá, cara, tem uma novidade para ti. Tu é o primeiro locutor escolhido da rádio. Tremi e não acreditei. Eu cada vez mais assustado, né? Nossa, Predebon, parabéns. Parabéns para ti. Porque sem você não adiantava nós ter rádio. Tu vai ser o locutor. Deixa eu pensar, deixa eu me recuperar dessa surpresa. Mas não tem problema, já fui mascarando, né? Já peguei uma boa experiência nos alto-falantes, não pense que vocês vão me assustar. Eu topo a parada. E vou transmitir futebol. Não vai ficar só no blá, 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 de ler comercial, ler notícia, não. Vou para os treinos do Tabajara, Guaíba, pego uma latinha lá para fazer eco, e conheço todos os jogadores, vou lá nos treinos narrar. Eu queria voltar para minha terra. Terminei o curso de contador no Colégio Cristo Rei e voltei. Foi Celso Fernandes quem trouxe para o quadro de funcionários da emissora
Um adolescente que era responsável pelas comunicações no serviço de alto-falantes da Igreja Matriz de Getúlio Vargas e fazia suas primeiras incursões ao microfone da emissora daquela cidade, a Rádio Veracruz. Era dezembro de 1951, quando o gerente foi a Getúlio Vargas, manteve contato com o jovem e, após almoço na casa dos seus pais, ficou acertada a sua contratação. Em fevereiro de 1952, começava a brilhante atuação de Antônio Augusto Meirelles Duarte ao microfone da Rádio Passo Fundo. Me faça já o ingresso dele, pá, e comece a descontar já as contribuições previdenciárias para se aposentar, moço também. Vamos dar essa retribuição para ele. E me tornei, desculpe a modéstia, um senhor narrador que até a Rádio Bandeirantes me tentou. A Guaíba, em 54, quando fundou a emissora, fundou seu departamento de esportes, enviou aqui o falecido Mendes Ribeiro, que foi deputado, que foi isso e aquilo. E o Mendes Ribeiro, diz ele que já sabia da minha fama lá em Porto Alegre, ficou 2, 3 dias aqui me azucrinando. Mas tu não pode largar, homem. Tá passando o cavalo encilhado, tu tem que pegar. Eu sou a Dirne Terezinha. Eu nasci em São Pedro do Sul. Eu vim para Getúlio Vargas, meu pai era funcionário público, era tenente do Exército, e de lá ele foi transferido para Getúlio Vargas. Ali em Getúlio Vargas, a gente morou uns 10 anos. Depois que meu pai faleceu, daí a minha mãe veio embora para Passo Fundo. Foi no início dos anos 60. Daí veio minha mãe, com mais 4 irmãos meus, viemos morar aqui em Passo Fundo. O rádio entrou na minha vida porque era um sonho meu. E eu fui atrás. Daí eu fui locutora exclusiva da primeira FENAC em Novo Hamburgo, procurando portas que se abrissem para mim nesse ramo, não é? Quando eu vim de lá, eu vim com uma carta de recomendação, porque apesar de eu não ter conhecimento do que seria um rádio, eu fui muito bem sucedida lá. Daí eu vim com essa carta de recomendação para uma rádio das Reunidas aqui em Passo Fundo. Só que o gerente da época falava que eu tinha o sotaque de alemão, que eu fiquei trabalhando lá em Novo Hamburgo e que eu voltei com o sotaque de alemão. Não me deu oportunidade, mas eu não parei ali, eu fui para outra emissora, fui para a Rádio Municipal. Em 17 de abril de 1954, foi inaugurada a Rádio Municipal pelo prefeito Daniel Dipi. Na época que eu comecei a trabalhar, ela ficava na Rua Independência, quase na esquina da Rua Fagundes dos Reis. Era no meio da quadra. E o senhor Delmo Morse foi que adquiriu esse prédio onde se encontra instalada hoje a rádio, aqui na Independência 392. Na época tinha na esquina a Transportadora Sulina. Tive 2 programas que foram muito bem sucedidos, de muita audiência, que seria o Encontro das 15, que era das 15 até as 16 horas, e daí eu ia para a Hora da Historinha, que foi um programa criado especialmente para as crianças, para o pessoal que a TV não tinha naquela época, não abrangia muito, entendeu? E daí esse programa Hora da Historinha, a criançada sentava na frente do rádio para escutar. Foi de muito sucesso, era um programa muito bem ouvido, tanto que quando era Dia das Mães e na noite de Natal, o programa era apresentado na Rua Independência, em cima do caminhão da Transportadora Sulina. O patrocinador do meu programa seria as Lojas Guaraé, que na época era na Rua Moron, perto do Correio. E os primeiros brinquedos eletrônicos eu sorteava no meu programa, que era na véspera do Dia das Mães e no dia de Natal, na noite de Natal, no caminhão da Transportadora Sulina na Rua Independência. E as quadras cheias de gente, né? E ali eu fiquei quase até a rádio fechar. Depois que eu saí da Rádio Municipal, eu fui para a Rádio Passo Fundo. Lá eu trabalhei mais ou menos uns 5 anos na Rádio Passo Fundo. Daí surgiu a Rádio Uirapuru. Daí eu fui procurada pelo Dr. Luiz Fragomeni, pela equipe, né, para fazer um teste e trabalhar na Rádio Uirapuru. Queridos ouvintes, bom dia. Estamos aqui para mais uma apresentação do programa Amanhã é Nossa, onde eu fiquei quase 20 anos. 65, 66 eu tive meu primeiro emprego. E eu fui levado a trabalhar numa emissora de rádio aqui em Passo Fundo. A primeira emissora de rádio
que surgiu em Passo Fundo, em 1946, a Rádio Passo Fundo. CYF5 Rádio Passo Fundo, 580 quilociclos, diretamente dos seus estúdios. O slogan da rádio era até a líder da região serrana, era mais ou menos assim, tá? De uma rede, a Rede Rádio Cultura Limitada do senhor Arnaldo Balvé. Eu fui trabalhar nesta emissora como operador de som. Na época chamava-se também de sonoplasta, né? Em abril de 1969 eu passei para a Rádio Planalto. Integrei a primeira equipe da Rádio Planalto. Lá eu já entrei como locutor, como gerente de programação, né? Tinha vários programas. A Rádio Planalto era uma emissora cuja programação era calcada na música. A Rádio Planalto, na época, seria uma espécie das FMs de hoje, né? Até 81, daí depois fui convidado pelo senhor Diógenes Martins Pinto, dono do Diário da Manhã, a ser o primeiro gerente da Rádio Diário da Manhã FM. E para lá eu fui, onde eu fiquei até 85, eu acredito, quando daí retornei para a Rádio Planalto. Só saí da Rádio Planalto em 1993. Não havia faculdade de comunicação, né, na época em Passo Fundo, obviamente, né? Eu comecei na Rádio Planalto. Logo, eu comecei como apresentador de programas, assim, então o show de músicas, o sucesso era muito bonito, mas aquilo logo foi me saturando a minha ansiedade de comunicação. E eu passei a me interessar mais justamente pela notícia. Sempre fiz o trabalho de repórter. E aí a coisa pegou mesmo, né? Quando eu fui fazer a atividade de repórter policial. E começando assim, não foi fácil. Mas não podia mais recuar, né? Fiquei 5 anos na Planalto, depois eu fui para a Rádio Passo Fundo, assinei eu estava no auge, assim, estava bem ali. E a Rádio Passo Fundo me contratou com destaque ali, né? Houve uma modificação na Rádio Passo Fundo em 1974. Eu lembro que a minha primeira matéria como repórter, o seu Múcio pediu que eu fosse fazer uma greve de taxistas. Você imagina, com a minha visão ideológica, eu escrevi, eu não saberia dizer, mas com certeza umas 3 a 4 laudas sobre uma greve de táxi em Passo Fundo. Entreguei para o seu Múcio, foi a primeira e última matéria que ele copidescou. Me deixou meia lauda, passei a lipo e aprendi de cara como fazer jornalismo. Mas aí, como a família foi embora, eu fui embora e ele, em janeiro de 71, alguém saiu do jornal e ele precisava de um repórter e ele me ligou e eu fui conversar com ele e ele fez uma proposta para mim voltar para Passo Fundo. Aí muitas coisas falaram alto e eu vim para Passo Fundo e cheguei aqui em 71 e com carta branca do seu Múcio para fazer jornal com a seguinte observação. Nós vivemos num período de exceção, então nós temos limitações no que opinamos e escrevemos. E eu reconheço, não era fácil lidar com um veículo de comunicação naquela circunstância. Eu sou aquilo que a gente pode chamar de testemunha ocular da história, né? Eu convivi com esses problemas todos, né? Eu peguei o rádio nos tempos assim mais difíceis de se trabalhar em mídia no Brasil. Este livro eu lancei em 2006 na Feira do Livro, né? E ele aborda a questão da censura na imprensa de Passo Fundo, né, em jornais e rádios, na época de 1964 e 1978. Quando eu fui para a Rádio Planalto em 69, já estava em vigor o fatídico ato institucional número 5, né, que foi praticamente a liquidação da liberdade de expressão nesse país. Tá? Fazer comunicação naquela época era muito complicado. O que tu vai dizer? Qualquer coisa podia mexer naquele fervo que estava Passo Fundo, qualquer notícia podia gerar atrito, descontentamento. Tal era o clima tenso que Passo Fundo viveu de 60 a 70 e uns quebrados. A postura dos dois jornais, o Nacional e o Diário da Manhã, na verdade, nos primeiros momentos da ditadura, ambos apoiaram. Tá? Mas depois, quando o Nacional foi fechado
pelo Exército, aí o Nacional tornou-se um porta-voz da oposição ao regime militar. E aí o Nacional teve sérios problemas. As verbas públicas iam para o Diário da Manhã, não iam para o Nacional. E o Nacional chegou a uma crise financeira muito grande. E o Nacional tinha outro agravante. Um dos filhos da família dona do Jornal Nacional se transformando dos ícones do jornalismo de esquerda do Brasil, fundador do Pasquim, o Tarso de Castro, né? Nós fazíamos reuniões de editores e redatores-chefes, todos os órgãos, inclusive adversários ferrenhos, alguns órgãos, né, que competiam numa outra esfera, mas os editores se reuniam, a gente conversava fraternalmente. Como é que a gente ia tratar determinadas fontes de notícia. Isso levou a formar o Clube dos Repórteres Políticos, em 1973. Tem que levar em conta que o período, os dois jornais tinham muita força. Eles eram extremamente lidos, sabe? Eles, um circulava de manhã e outro de tarde, e realmente eram lidos. As rádios eram ouvidas, então, porque não tinha esse avalanche de informação. Recém tinha sido lançada aquela famosa canção do Vandré, para não dizer que eu não falei das flores. E nós tocávamos a música, era proibido, mas a gente tocava. Então eu lembro que nós entregamos os 2 LPs, os 3 LPs, e um compacto a gente escondeu no cofre do Padre Farina, que era o diretor, e ficou como uma relíquia, né? Aqui ele ficou guardado lá. O período foi marcado realmente por um período tenso, sabe? Eu fui uma pessoa, eu não tenho vergonha de dizer hoje, eu tinha muito medo, vivi 60 com muito medo, 70 com menos medo, mas ainda com medo, sabe? Porque, cara, a gente dizia coisas comezinhas e recebia as ameaças. Eu lembro de uma, nós sabemos onde tu mora, tua filha, é comunista. Então, estas coisas, sabe, elas incomodavam, não era saudável isso. Nas vozes do rádio, nas colunas do jornal, nas páginas do livro, se apresentam as memórias da cidade. Também é por meio da imprensa local que a população se manifesta e se reconhece. E a gente, a bem da verdade, forçava ou praticava um jornalismo em nome da liberdade. Não era propriamente um diletantismo partidário, era uma resposta à ansiedade democrática, de liberdade. Mas também a gente não podia se acovardar, e dentro daquela filosofia do seu Múcio, a gente vai, provoca, espicha, mas não arrebenta. Por ser esse tom, este rumo de pensamento ideológico, ele confrontava com um partido. Nós assumimos isso, às vezes até a gente beirava assim o diletantismo, né?